O que é diabetes? Se você tem diabetes, você vai fazer xixi na rua? E outro problema é se ter diabetes é perigoso ou não. Vamos descobrir neste vídeo. Falando em diabetes, parece que quanto mais rica a sociedade, mais as pessoas têm diabetes, principalmente os obesos. A razão por quê? Então na próxima parte do vídeo irei explicar para você. Estima-se que cerca de 450 milhões de pessoas em todo o mundo tenham diabetes. Correspondentemente, 1 em cada 16 pessoas sofre com isso. É uma doença no centro das preocupações globais. Então, o que é diabetes? Para entender o diabetes, precisamos entender o mecanismo de absorção de energia do corpo. Ou seja, quando comemos, a comida vai para o estômago e é decomposta por vários ácidos e enzimas em nutrientes, incluindo a glicose. Este é um tipo de açúcar extremamente importante para a energia do corpo. Uma vez que a glicose é produzida, ela é entregue aos intestinos e absorvida pela corrente sanguínea. As células do corpo não podem usar a glicose sozinhas, por isso precisam de um hormônio chamado insulina. A insulina é como uma chave que abre as portas das células para que a glicose possa entrar lá para as células comerem. A insulina é produzida no pâncreas, e se o pâncreas secreta mais ou menos insulina é controlado por um tipo de sensor chamado células beta no pâncreas. Essa célula tem a função de medir e calcular se há muita glicose ou não. Se for muito, exigirá que o pâncreas secrete mais insulina para neutralizar o açúcar no sangue. Quando os níveis de açúcar caem, os níveis de insulina também são menos regulados. Então você entende, quando comemos, o sangue vai ter mais açúcar e o açúcar cria energia para alimentar o corpo, mas precisa do apoio da insulina. O problema aqui é, devido a algum problema técnico, por exemplo, um sensor de células beta defeituoso ou um pâncreas doente faz com que seja produzida menos insulina do que o necessário. Mas como mencionado acima, com menos insulina, o açúcar não será neutralizado, o açúcar no sangue ficará em excesso. Este é o diabetes tipo 1. Outra causa é que a insulina é secretada, mas não funciona adequadamente, como uma chave que não abre a fechadura. As pessoas chamam isso de resistência à insulina. Este é o açúcar tipo 2. Seja qual for a causa, o resultado comum são níveis muito elevados de açúcar no sangue, chamados de diabetes. Portanto, você pode entender que diabetes significa que o açúcar no sangue está mais alto do que o normal, mas o fato de que quando o açúcar no sangue está alto, a urina também tem mais açúcar e talvez por isso venha se chamar diabetes, não tem a ver com fazer xixi na rua? Alguns de vocês se perguntarão por que pessoas gordas costumam ter diabetes? Você está infectado? Para pessoas gordas, especialmente pessoas obesas, quando comem, geralmente é muito seguro. O corpo vai absorver uma grande quantidade de açúcar, enquanto o corpo tem muita gordura como energia armazenada, por isso precisa de menos energia para consumir, um lado vai carregar muito, o outro lado se recusará a recebê-la, fazendo com que o açúcar flutue no sangue, nem absorvido nem reduzido. Assim, o nível de açúcar no sangue continua aumentando, causando diabetes. E para pessoas magras ainda tem diabetes, porque diabetes pode ser congênita, genética, não necessariamente por causa da obesidade. Outra questão a considerar é a diabetes perigosa. Então a resposta é extremamente perigosa, mesmo estando em terceiro lugar em termos de doenças que causam o maior número de mortes no mundo, atrás apenas de doenças cardíacas e câncer. Devido ao açúcar elevado no sangue pode causar muitos problemas para o corpo. Mas essas serão as complicações mais sérias das quais devemos estar cientes ao enfrentar o diabetes. Primeiro, o açúcar elevado no sangue danifica os vasos sanguíneos, especialmente os pequenos vasos sanguíneos que alimentam os nervos. Quando o nervo não é cuidado com moderação, ele causa desordem. Em casos leves, o paciente sentirá uma sensação de formigamento ou queimação nos membros. Em casos graves, podem ocorrer hipertensão, náusea, micção, incontinência, frigidez, disfunção sexual e muitos outros problemas. Segundo, também devido a danos em pequenos vasos sanguíneos, mas na retina, causará hemorragia retiniana, causando perda de visão ou até cegueira. Terceiro, causar doença cardíaca coronária. Esta é uma doença em que os vasos sanguíneos se estreitam devido às placas que aderem às paredes dos vasos, causando facilmente embolia que pode levar à morte devido à incapacidade de circular o sangue. Mas as estatísticas também mostram que, se as pessoas têm doença arterial coronariana devido ao diabetes, a taxa de mortalidade será 4 vezes maior do que a de outras pessoas, que também têm artéria coronária, mas não têm diabetes. Existem muitas complicações mais sérias, mas devido ao tempo limitado, não posso contar todas, encorajo você a consultá-las.
Para o diabetes, embora seja muito perigoso e muito estudado, ainda não existe um tratamento definitivo, não tem cura total. Para pessoas com diabetes tipo 1, isto é, não secretando insulina suficiente para lidar com o excesso de açúcar no sangue, as pessoas injetam insulina adicional no corpo. Já no diabetes tipo 2, quando a insulina não está funcionando bem, a única maneira é reduzir a oferta de açúcar, ou seja, ajustar a dieta com menos carboidratos, principalmente amido. Não existe vacina para esta doença. Como não é causado por vírus ou bactéria, a única maneira de evitá-lo é comer bem e praticar exercícios com moderação. Espero que você tenha uma melhor compreensão do diabetes. Obrigado por assistir os vídeos. Olá e até breve!